Por favor, pergunta ao Lucas se ainda é interessante investir no mercado internacional com o dólar caro, as bolsas americanas nas máximas. Qual é a sua visão sobre esse assunto, hein, Lucas? Então, para isso, acho que a gente também tem que olhar para duas coisas. Se você vai investir no mercado internacional dolarizado ou não dolarizado, né? Que aí a taxa de câmbio ela acaba pesando bastante. Olhando primeiro para câmbio, o que a gente tem basicamente é o seguinte: assim como na Bolsa, os riscos que o Brasil vem enfrentando de forma mais exacerbada que os outros países, vem impactando também na taxa de câmbio. Então, se você olhar modelos de economistas das mais diferentes casas, em geral, os fatores que tradicionalmente explicam o câmbio não estão conseguindo explicar nesse momento. Então, se você for pegar fatores tradicionais, diferenciais de juros, índices de commodities, balança comercial brasileira, CDS, então se você jogar nas suas equações fatores que tradicionalmente explicavam o câmbio, você vai enxergar um câmbio bem mais baixo nos modelos daquele que a gente enxerga em tela hoje. Você vai enxergar qualquer coisa aí em torno de 5, ou até um pouco menos, um pouco mais, mas, claro, a depender do modelo que cada um usa, mas o fato é que todos esses modelos de fatores mais tradicionais apontam um câmbio mais para baixo. Então, por que a gente enxerga ele acima do que seria o nível que a gente vamos chamar aqui de nível mais justo? A gente enxerga ele acima justamente por causa desses riscos que o Brasil vem enfrentando. Então, você exige mais prêmio, e o câmbio, tradicionalmente, ele é uma variável que embute rapidamente prêmios de risco, tá? Então, assim como ele coloca prêmio, ele tira prêmio muito rapidamente. Então, se você enxerga esse câmbio alto, um dos principais fatores pelos riscos que a gente vem enfrentando. Então, se você vai investir no mercado internacional, a primeira avaliação que você tem que fazer eu vou querer estar exposto a esse câmbio ou não vou querer estar exposto a esse câmbio? Vamos lembrar que pelo fato do câmbio colocar e tirar do seu preço os riscos muito rapidamente, a gente pode, num cenário mais benigno para o Brasil, onde a gente resolva a questão política mais rapidamente, onde a gente tem uma velocidade um pouco maior das vacinas, onde a gente tem uma retomada um pouco mais saudável, a gente pode enxergar esse câmbio muito para baixo. Agora, o contrário também é verdadeiro. Se a gente enxergar um cenário que comece a ir para um desenho de mais ruptura, ou então se a gente comece a enxergar os investidores internacionais mais desconfiados com o Brasil, a gente pode também enxergar esse câmbio muito mais para cima. Então, acho que o cenário de câmbio hoje ele é um cenário que ele não permite a gente fazer grandes apostas muito pesadas. Então, basicamente o que eu estou dizendo aqui é que não existe alguma convergência que a gente enxergue para algum patamar fora do que esteja na tela hoje, tá? Então, esse é o primeiro ponto. Então, como a gente não tem uma visão muito clara, definida para câmbio, como dizem por aí, né? Câmbio é uma variável que foi criada para enganar economistas, né? Para tirar a credibilidade de economistas. Então, a primeira avaliação que você tem que fazer é qual é a perspectiva local que você vê. Tá? Então, qual é a sua perspectiva para o Brasil? Você acha que esse câmbio vai andar muito mais ou ele vai retroceder? Dito isso, aí você tem que olhar efetivamente para os ativos que você vai ter lá fora. Lá fora, a gente tem o seguinte cenário hoje. A gente tem bolsas, principalmente, muito esticadas. Né? Então, a gente tem S&P, tem Nasdaq, as bolsas na Europa, a gente vê os ativos globais todos muito esticados. Obviamente, a gente acaba enxergando isso porque a gente teve uma expansão monetária global muito grande, então a gente teve um fluxo de recursos fluindo para a economia muito forte, a gente teve uma ampliação da base monetária que, por si mesma, já causa uma inflação de ativos, né, à medida que o dinheiro começa a perder valor ao longo do tempo. Então, a gente tem esses ativos nas máximas históricas. Agora, a gente tem um outro cenário também que começa a ser interessante. A gente começa a diferenciar os tipos de ativos. A própria bolsa mesmo. Se você olhar para o Nasdaq, ele é uma bolsa composta por ativos de tecnologia. São ativos de duration mais longa, são ativos mais sensíveis à taxa de juros e mais sensíveis a crescimento, né? Então, são ativos que
que são negociados geralmente com múltiplos de curto prazo mais elevados, que tem o seu valor mais atrelado a perspectivas futuras. E no S&P você tem algo diferente. Você, evidentemente, tem empresas de tecnologia também, inclusive que boa parte delas puxou a alta do S&P recentemente, mas você também tem empresas de mais valor. Então, acho que para investir lá fora, a gente falar de bolsa, acredito que boa parte do investidor local, quando está falando hoje em investir lá fora, ele acaba olhando mais para Estados Unidos. Eu acho que a avaliação que tem que ser feita você quer ficar mais exposto em tecnologia? Você acha que esse movimento que a gente vem enxergando ao longo dos últimos 1-2 anos, ele vai continuar? Esse momentum vai continuar para as empresas de tecnologia? Ou você está mais receoso? Você prefere ir para empresas de mais valor, empresas que não dependam tanto de taxas de juros tão baixas no longo prazo, empresas que não dependam tanto de um crescimento acelerado? O que a gente vê os investidores globais fazendo ultimamente, nesse trade de reflation, de reflação, é justamente comprar mais valor em relação a crescimento. Então, basicamente, é você tentar entrar em empresas que não tenham o seu preço tão atrelado a perspectivas muito longas de crescimento, nem muito atreladas à taxa de juros. Até mesmo porque um grande debate que está tendo lá fora é com relação às taxas longas de juros norte-americanas. Então, se você acabar enxergando uma taxa do Treasury de 10 anos abrindo muito, essa taxa subindo muito, hoje está negociando aí na casa de 1,55, você vê essa taxa abrindo muito, isso é muito mais prejudicial para empresas que dependem de alto crescimento, que têm uma duration mais longa, do que para empresas que sejam de mais valor e dependam mais do curto prazo.